Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar sexta-feira, 22 de março, um dia depois de o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, ter pedido às crianças para que não se deixem recrutar pelos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado. Depois de vários meses de relativa normalidade nos distritos afetados pela violência armada em Cabo Delgado, esta província moçambicana registra há algumas semanas novas movimentações e ataques de grupos rebeldes. A atual vaga de ataques terroristas provocou cerca de 100 mil deslocados só em fevereiro, 61 mil dos quais crianças. Isto segundo uma estimativa divulgada pela Organização Internacional para as Migrações. Para nos falar da situação que se vive na província localizada no extremo nordeste de Moçambique, são nossos convidados desta edição do Mundo a Seus Pés, Maria Fonseca, professora e ativista de direitos humanos, que nos fala do distrito de Namuno, em Cabo Delgado, e também Gessmus Cassinda, investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A edição técnica deste episódio é do Tomás Delfim e do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Maria Fonseca e Gessmus Cassinda, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para estarem presentes no Mundo a Seus Pés. Maria, para começo de conversa, que reação lhe merece este apelo de Filipe Nyusi? O presidente de Moçambique defende que, para evitar o recrutamento pelos grupos armados, as crianças devem ser alertadas, e vou citar, de uma maneira suave e educativa. Olha, merece-me que sim, que é importante perceber que aqui o conflito armado em Cabo Delgado também se alimenta das diferentes gerações, não é? Já vamos em 6 anos, crianças, algumas crianças eram pequeninas, hoje já são adolescentes e jovens, e é fácil, recrutá-los ou pelo menos tornar as suas aspirações a uma vida melhor num instrumento de mobilização para o conflito. De facto, é necessário fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Tem de facto havido vários relatos e estudos independentes que dão conta da presença de crianças e adolescentes nas fileiras dos insurgentes que têm raptado civis nas suas incursões. Filipe Nyusi, numa visita que fez a uma escola, em que fez este apelo também para que as crianças e adolescentes não se deixassem recrutar pelos insurgentes que têm atuado em Cabo Delgado, numa onda em crescendo desde dezembro, depois de um ano de 2023 relativamente calmo. Filipe Nyusi dizia: entre os que fazem mal a outros meninos, alguns também são meninos. Gessmus Cassinda, no final do mês passado, o Ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, confirmou ataques de insurgentes em 4 distritos da província de Cabo Delgado, mas garantiu não se tratar de um recrudescimento das atividades terroristas. É a percepção também que tem, é uma pergunta que faço tanto ao Gessmus e naturalmente à Maria Fonseca, porque também está na província. Gessmus, podemos falar de um recrudescimento ao contrário do que defende o Ministro da Defesa de Moçambique? Bem, muito obrigado. Para podermos falar de um recrudescimento, precisaríamos de ter dados ou informação para utilizar como referência para sustentar o argumento. Agora, é claro que esta é uma posição oficial do próprio ministro, que, pronto, com base na informação que tem, vem transmitir isso para o público, como se a chamar a sociedade para alguma tranquilidade e a não agitar-se. Agora, na perspectiva do cidadão, sempre vai se olhar isto como um recrudescimento, porque se viveu-se um período, digamos, de relativa calmia e depois os ataques voltam, então, na perspectiva do cidadão comum, é um recrudescimento. Agora, esperamos que esta posição oficial do Estado prevaleça e que
os acontecimentos que vêm a seguir nos mostrem que de fato não é um recrudescimento, mas um e outro ataques isolados. Exato, o Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, falava em pequenos grupos de terroristas que saíram dos seus quartéis, foram mais a sul, atacaram algumas aldeias e criaram pânico. Maria Fonseca, sei que está de regresso a Cabo Delgado desde o início do ano, portanto já leva praticamente 3 meses em Cabo Delgado, o que coincidiu com esta nova vaga de ataques. Do que tem testemunhado no terreno, houve ou não um aumento das atividades terroristas nos últimos 3, 4 meses? Na verdade, nós temos relatórios semanais e não só semanais, também mensais, que contabilizam os episódios de violência, e há um aumento significativo de episódios de violência sobretudo nos 2 primeiros meses do ano e em particular em fevereiro. Não é por acaso que ainda acabou de referir o Hélder que a Organização Mundial para as Migrações tem contabilizados, Internacional para as Migrações, tem contabilizados pelo menos 100 mil pessoas que se terão deslocado internamente em virtude da violência que entretanto se fez sentir. Mas é preciso dizer também que nesta fase do ano costuma haver, o capim está muito alto, é mais fácil para os grupos de insurgentes movimentar-se no terreno, porque é mais difícil vê-los, não é? Por causa da camuflagem, e o que não é? nós sabemos é que eles vieram da camuflagem. E também o que nós sabemos também, até porque aqui nós estamos sempre a receber notícias dos próprios distritos, os episódios de violência que se testemunharam nos vários lugares, alguns têm um caráter diferente, ou pelo menos a maioria tem um caráter diferente do que foram os ataques nos anos anteriores. Não há notícias de decapitações, não há notícias de queima de casas sistemática de aldeias inteiras. Há, evidentemente, há mortes, pelo menos 44 mortes segundo o último relatório posto a circular, mas também há alguns episódios de desentendimentos com as populações nativas que acabam por ter fatalidades. Mas também é verdade, por exemplo, na Ilha do Ibo, nas Quirimbas e na Ilha do Ibo, e na Ilha de Matemo, os insurgentes entraram, há notícias de que roubaram vários bois e vacas para fazer uma grande festa, como há notícias, por exemplo, que um dos chefes dos insurgentes terá querido ir visitar a mãe à Ilha do Ibo, que já não via há 7 anos, e por isso houve aquela entrada na Ilha do Ibo, mas que, enfim, foi episódico. Exato, e teria razões mais familiares do que propriamente de ataque. Mas, atenção, todos, centenas de insurgentes foram vistos a atravessar a província para sul, em direção a Nampula, e de facto queimaram uma igreja, destruíram em várias aldeias houve muitas pessoas que fugiram e casas queimadas, e a convicção que temos é que foram no sentido até ao Rio Lúrio, para passar o Rio Lúrio para tentar fazer mais recrutamento na província de Nampula. Então há muitas informações que nós não podemos completamente, não temos a capacidade de triangular suficientemente para confirmar, mas sabemos que esta altura do ano é sempre uma altura em que há mais movimentação. Mas por agora, no mês de março, as coisas começaram a acalmar. Também é verdade que houve muitas movimentações militares para as zonas onde estavam a acontecer esses episódios, muito perto mesmo já da capital da província, de Pemba. E, portanto, isso também terá dissuadido, provavelmente, talvez mais graves que terão acontecido. Neste momento estamos expectantes para ver um pouco como é que as coisas vão evoluir nesta altura. Estamos a mudar de estação, vamos começar a estação seca, o capim vai ficar a seco, enfim, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Como as coisas vão evoluindo, nós, sobretudo no mês de fevereiro,
tivemos alguns ataques reivindicados pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, e também relatos de raptos e tentativas de aliciamento de crianças, jovens, adolescentes, para as fileiras dos insurgentes. Jessmus Cassinda, no mês passado nós falámos para um artigo do Expresso e na altura dizia que chegou à altura em que tem de se negociar. Isto porque o regresso dos ataques, e dizia o Jessmus na altura, com uma intensidade talvez surpreendente, começa a colocar em causa uma solução simplesmente militar. Faço-lhe a pergunta que fiz na altura, passado um mês: está então o governo moçambicano condenado a negociar com terroristas, e já agora que termos de negociação deve o governo apresentar? Sim, de fato esta questão de diálogo, usei a expressão diálogo porque acho que é o conceito que se aplica para esta situação, diálogo e não necessariamente negociação. O que faço é apenas aumentar a minha posição inicial sobre os níveis do próprio diálogo, porque numa situação em que os canais de diálogo se fecham, criam-se espaços para que grupos extremistas continuem a se desenvolver, ou então todos aqueles que se sentem como excluídos de um processo de diálogo geral têm uma tendência a extremar as suas posições. Então, quando falava do diálogo em todos os sentidos, numa situação em que tem que se pensar por outras vias que não seja militar, mas isto significa também pensar em como é que o próprio Estado dialoga com os seus cidadãos em todos os níveis, desde o topo até a base, e como é que os próprios cidadãos sentem-se seguros, integrados o suficiente para poderem dialogar com o Estado, apresentando suas preocupações, colocando ao alto suas opiniões e, quem sabe, também partilhando informações sobre quase tudo. Acho que este tipo de questões precisam de ser colocadas e pensadas, porque neste momento há uma tendência de confinamento do próprio espaço de diálogo, espaço de debate e uma tendência dos cidadãos de terem medo de se expressar, medo de poderem falar e apresentar suas opiniões. Então, acho que tem que se pensar nestas vias, várias vias de imaginar o diálogo, mas também começar a pensar no envolvimento de todas as organizações. Desde que esta situação começou, em nenhum momento o Estado dialogou, por exemplo, com as associações locais, organizações de base comunitária. Nota-se pouco diálogo permanente entre o Estado e os vários movimentos sociais que podem estar, por um lado, interessados, mas, por outro lado, que podem ter algumas pistas de solução, partilha de informação e, quem sabe, estratégias de intervenção. Então, a minha posição, continua a mesma, mas obviamente que vou abrindo espaço para pensar nas várias formas em função do desenrolar das próprias questões. Agora, quanto à possibilidade de um fim de conflito negociado, eu continuo a acreditar nesta possibilidade porque tem sido, enfim, uma forma de resolução de conflitos. Uhum. Até historicamente, por parte de Moçambique, é também um dado que na altura sublinhou há um mês, puxou um bocadinho da história de Moçambique para mostrar como o país tinha sido, historicamente tinha resolvido muitos conflitos através do diálogo. Maria Fonseca, concorda com esta abordagem? Ou seja, no fundo há este lado de se defender que não se negocia com terroristas e, no entanto, temos muitos Estados a fazê-lo, nem que seja por portas mais ou menos travessas, não de uma forma direta e através de intermediários, muitas vezes, para que não sejam acusados os Estados primeiros de estarem a negociar diretamente com terroristas. E neste caso insurgentes, que muitos dos quais professando
professando uma ligação ao Daesh, ao autoproclamado Estado Islâmico. Qual deve ser, na sua opinião, a resposta das autoridades moçambicanas e já agora, ampliando aqui o espectro, também de parceiros regionais, como o Ruanda ou a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ou num plano ainda mais amplo, a resposta da União Europeia, dos Estados Unidos, das Nações Unidas? Nós, ao dia em que estamos a gravar, tivemos a informação de que os Estados Unidos, o governo americano, pretende disponibilizar este ano 22 milhões de dólares, estamos a falar de pouco mais de 20 milhões de euros, em novos fundos de apoio aos esforços de estabilização em Cabo Delgado. Isto foi um anúncio feito sexta-feira, o dia em que estamos a gravar, pela Embaixada dos Estados Unidos em Maputo. Portanto, primeiro uma resposta nacional, qual deve ser, na sua opinião, Maria Fonseca, e também parceiros regionais e globais? Olha, Hélder, eu penso que o problema é muito mais complexo do que isso. Em primeiro lugar, há um substrato de violência simbólica que as pessoas aqui em Cabo Delgado sempre trazem para analisar a questão da insurgência e da guerra, digamos assim. Portanto, e muitas delas sentem realmente que a violência do Estado contra estas comunidades tem sido permanente e tem sido, ao longo de décadas, motivo para ressentimentos históricos muito profundos e também de muita reação a esta discriminação e a esta negligência do Estado relativamente à província, sabendo as pessoas que a província é uma das províncias mais ricas em recursos naturais e energéticos. Aparece mesmo muitas vezes nas entrevistas e nas conversas a ideia de que o pai da nação não cuida da sua família e que as pessoas de Cabo Delgado parece não serem moçambicanas. Portanto, há aqui um substrato histórico e um substrato que é muito complexo e que raramente ele é trazido para a discussão. Por outro lado, o que o governo moçambicano tem feito e também as potências regionais mais implicadas relativamente ao conflito armado, tem sido de militarizar o território e ações militares. Portanto, nós temos aqui em Moçambique 24 países com forças militares, em Moçambique não, em Cabo Delgado, 24 países com forças militares a intervir no terreno. Entre a SAMI, a União Europeia e o Ruanda, se não contarmos também digamos assim, as forças de segurança privadas das grandes corporações internacionais que estão a explorar os hidrocarbonetos e também os rubis e outras riquezas da província. Ou seja, o que nós estamos a ver, e portanto a estabilização, digamos assim, da segurança numa perspectiva meramente securitária de Afungi, de Palma, tem sido feita à custa destes sistemas de segurança, nomeadamente o Ruanda tem conseguido efetivamente manter um perímetro de segurança para que a operação extrativa possa vir a ser retomada em toda a sua força, mas o que nós vemos é que com altos e baixos e com alguma irregularidade os ataques e a insurgência vai conseguindo prolongar-se ao longo do tempo. Nós temos uma situação muito grave do ponto de vista humanitário, porque nós sabemos que 100 mil pessoas fugiram agora, mas o que nós sabemos é que chegou a quase 50% da população de Cabo Delgado em 2023, no início de 2023, estava deslocada. Além disso, as pessoas que receberam, porque a grande parte dessa população foi recebida por familiares, amigos, parentes, enfim, já era uma população com extrema fragilidade e de muitas vulnerabilidades, o que criou ainda mais conflitos e criou ainda mais pessoas em situação de emergência. As Nações Unidas neste momento pensam que há pelo menos 1.400.000 pessoas em risco grave, portanto risco humanitário grave. Portanto, isto é uma situação realmente muito grave e tem que ser abordada de diferentes perspectivas. Nós sabemos que o diálogo e a negociação, não há nenhum conflito armado, se virem na história, que tenha sido resolvido, ou não há nenhum conflito violento que tenha sido resolvido meramente com soluções militares, e
muito poucos foram resolvidos efetivamente com soluções militares, mas há também toda uma questão de reformas profundas do Estado, não apenas para abrir espaços cívicos de diálogo, mas também de estruturação de políticas públicas de saúde, segurança social, educação, que não estão de modo nenhum satisfeitas, e muito menos de integração das diferentes formas de integração e de respeito pelas diferentes formas e modos de vida das populações. Moçambique é um enorme país com muitas línguas nacionais, com diferentes aspirações também de vida, e esse é um substrato que mantém, digamos, aquilo que um autor americano chama de violência lenta, que é uma violência difusa na sociedade e que tem episódios de grande emergência. E aqui em Moçambique as estrelas alinharam-se todas para isso. Portanto, em termos regionais e das potências, repare, nós temos a França com uma grande operação extrativista, nós temos o Reino Unido, a Austrália, o Japão, a China. Através da Total, designadamente, não é? Sim, Portugal também tem uma pequena participação, temos a Itália, enfim. E todos esses atores, esses players empresários, não é, não estão muito preocupados com a guerra, aparentemente, e portanto eles não aparecem como parte, eles não se assumem como parte de alimentar esses sentimentos de discriminação, de marginalização das populações locais, e muito menos das formas como as pessoas sentem que lhes estão a ser retiradas não apenas as suas riquezas, mas também as suas terras, e portanto as pessoas muitas vezes voltam às suas aldeias de origem e já não encontram a sua terra. Até, aliás, acabou de sair esta semana num jornal local que as pessoas saem e quando voltam estão lá empresas instaladas, porque há uma política de concessão, de concessões, uma política do Estado moçambicano de concessões de terra para exploração ou montagem de empresas que acelerou muitíssimo com o início desta guerra. Ela já era muito abrangente, basta ver o mapa cadastral das concessões mineiras em Moçambique, e ela vai, e os relatórios que estão a sair por várias entidades moçambicanas mostram isso mesmo, ou seja, as pessoas já não têm para onde ir, já não têm para onde voltar, e quando voltam em situações de grande insegurança em todos os campos, insegurança, digamos, da sua própria insegurança física, insegurança emocional, insegurança espiritual, insegurança de todas as maneiras, alimentar, enfim. As infraestruturas estão altamente destruídas. Então penso que a União Europeia praticamente só tem financiado missões de formação de militares e de equipamento não letal, portanto é muito superior o montante que a União Europeia tem dado a Moçambique para outro tipo de intervenção social. Os Estados Unidos, a mesmíssima coisa, portanto os grandes players internacionais e regionais estão todos a pensar pela mesma bitola, ou seja, militarizar. O Estado Islâmico entra aqui, o autoproclamado Estado Islâmico e o Estado Islâmico aqui, chamado Estado Islâmico de Moçambique, evidentemente tem capitalizado. Há quem diga claramente aqui, alguns até dirigentes da Frelimo, ouvi várias vezes que isto começou por ser uma insurreição camponesa. E claro que o Estado Islâmico viu aqui uma oportunidade de capitalizar e de manipular muitos jovens, e não só manipular, mas explorar, obrigar, fazer das crianças soldados, enfim, raptar mulheres, fazê-las escravas sexuais, enfim, todo o conjunto de desgraças que uma guerra traz. Portanto, é um problema mais complexo para mim do que dizer que há. Claro que é preciso diálogo, mas esse diálogo não pode ser meramente um diálogo que aborda a guerra como se isto fosse um problema, digamos assim, simples e que tenha uma só face,
tem muitas faces, que tem muito a ver também com os milenares rotas do Oceano Índico, de tráfico de todo tipo de coisas, desde drogas do Afeganistão até outras coisas, e também, por exemplo, do marfim, do ouro, do centro da África que sai através das portas do Oceano Índico, tanto aqui em Cabo Delgado como em Nampula, através de Nacala. Então é uma situação muito complexa e que, para mim, tem que ter uma abordagem igualmente complexa e com muita coragem política para conseguir encontrar formas de diálogo efetivo que nos conduzam efetivamente à paz. Eu ia acrescentar que, a somar a todo este complexo panorama que tentaram ambos descrever, está o clima em que decorreram as eleições autárquicas do ano passado. Foram as 6ª autárquicas no país, a 11 de outubro de 2023, em 65 municípios, incluindo em 12 novas autarquias que pela primeira vez foram a votos, mas estas eleições autárquicas foram manchadas por algumas irregularidades graves. Estamos também entre estas eleições autárquicas do ano passado e as eleições gerais de 9 de outubro, e o que eu pressinto também das conversas que vou tendo é que há um desligamento da sociedade civil que depositava muita da sua esperança no ato eleitoral, das eleições autárquicas no ano passado, e que agora poderá estar, por causa do facto das eleições não terem sido justas, livres, transparentes, poderão estar um bocadinho desfasados da política, porque o Estado não dá as respostas e a carestia de vida é muito assinalável. E depois, retomando aqui um bocadinho o ponto de partida desta nossa conversa, que é, se por um lado o Filipe Nyusi fala nos jovens, tenta falar ao coração dos jovens para que não cedam à tentação de integrarem as fileiras dos insurgentes, por outro lado há aqui uma incapacidade do governo de encontrar mecanismos urgentes para gerar emprego, e depois os jovens acabam por ver na força das armas um caminho de contestação contra o poder instituído, já que não o puderam fazer nas eleições autárquicas porque elas vieram manchadas de irregularidades. Jesse Mussi, é uma leitura acertada? Faz algum sentido o que eu acabei de dizer? Sim, olha, como muito bem disse a Maria, são várias questões, é um problema complexo, então pode ser analisado em várias facetas e cada uma destas facetas vai ter a sua cota de contribuição e influência na forma como os próprios fenômenos sociais se manifestam. E uma destas questões é esta questão da situação de confiança entre os próprios cidadãos e o próprio Estado. E esta confiança entre os cidadãos e o Estado é uma confiança que se constrói através de várias percepções. Os cidadãos têm um conjunto de percepções sobre aquilo que eles esperam de um Estado, e em função da forma como estas percepções são, no caso, respondidas, isto vai contribuir o grau e o nível de confiança que este mesmo cidadão vai ter em relação ao próprio Estado. Então, é claro que, enfim, todos esses processos que a colega Maria apresentou e um processo como o processo eleitoral e tudo isso vai influenciar a forma como os próprios cidadãos confiam no Estado. Eu, pessoalmente, no ano passado em Nampula, acompanhei com muito entusiasmo o processo eleitoral e a maioria das pessoas com as quais eu contactava depositavam uma expectativa positiva com o próprio processo eleitoral. E depois das eleições acompanhei uma série de mensagens, digamos, mensagens extremamente perigosas, em que havia posições extremadas sobre o próprio processo eleitoral, situações de descontentamento e que iam se reproduzindo nos vários círculos de conversa, tanto na cidade de Nampula como nos distritos por onde eu viajava. Então isso me fez pensar também
que a percepção da justeza ou não das eleições terá conduzido também a uma percepção de alguns círculos da sociedade a poderem se afastar mais do próprio Estado. E quando se afastam mais do próprio Estado, obviamente podem filiar-se a grupos extremistas. Então, são elementos que, uma vez mais, integram toda esta análise complexa. Como disse a Maria, é um problema complexo e exige uma coragem política, enfim, mas não consigo também não associar esta expectativa que era desenvolvida em volta das eleições com uma situação de recrutamento versus disponibilidade de jovens para filiar-se a estes grupos. Uhum. Muito bem, nós numa sessão, tivemos o relato de uma sessão plenária em que o líder, no mês passado, o líder da bancada da Resistência Nacional Moçambicana, portanto a RENAMO, o principal partido da oposição, questionou se este regresso da violência não poderá ser aproveitado para criar condições para a inviabilização das eleições gerais de 9 de outubro. É um dado, não sei se quer comentar, Maria, mas estamos quase a fechar esta edição do Mundo a Seus Pés. Não sei se quer fazer um comentário em relação a esta suspeita do líder do maior partido da oposição em Moçambique relativamente ao processo eleitoral e às eleições de 9 de outubro. E do aproveitamento ou não desta situação para criar condições para que elas não se realizem, pelo menos naquela data. Bom, eu não sei, a RENAMO também não tem propriamente uma história muito limpa relativamente a manipulações políticas, mas sim, não tem aquilo que os brasileiros chamam, não tem aquilo que a RENAMO não tem o que os brasileiros chamam ficha limpa. Não tem. Agora, o que nós sabemos é que efetivamente tem havido muita não é tribulação, mas tem havido muita agitação em torno das próximas eleições presidenciais e tem havido muitas teorias que têm surgido entre a população, e essa é uma delas, não é? Que interessa, tem algum interesse para o presidente Jacinto Nussi e para o Partido Frelimo, que se venha a instalar uma instabilidade tal que permita adiar as eleições, enfim, ou torná-las inviáveis, pelo menos no curto prazo, como também também se fala muitas vezes na possibilidade de alterar a Constituição para permitir um terceiro mandato a Jacinto Filipe Nussi. Então, efetivamente, esse é um tópico importante na política moçambicana, é um tópico que eu penso que organizações e think tanks moçambicanos estão a seguir com muita atenção e que têm produzido muita informação e evidências para que se possa antecipar algum problema maior, porque penso eu, naquilo que eu conheço, não só em Moçambique, mas em todas as pessoas com quem contacto, não só em Cabo Delgado, há uma vontade efetivamente de gerar outro clima político, de dar um passo em frente, de avançar, não tanto no sentido que a RENAMO talvez deseja, mas no sentido de que Moçambique, que o país, que a nossa terra amada de Moçambique, possa dar um passo em frente para que todas e todos aqui possam viver melhor. Então, efetivamente, esse é de facto um tópico super importante, e a guerra muitas vezes também, nós sabemos, é utilizada para isso mesmo. Ela pode ser manipulada tanto pelo Daesh como por outras forças que tenham algum interesse mais ou menos explícito, mais ou menos remoto ou mais ou menos de curto prazo, para criar situações difíceis. Agora, o que nós esperamos, e a sociedade civil penso que espera, o povo moçambicano é um povo que quer a paz profundamente e sempre mostrou que está disponível para sofrer por ela, mas enfim, às vezes
a luta é muito desigual e muito difícil, mas eu creio que a sociedade moçambicana está firmemente interessada na paz, não só em Cabo Delgado, como em todo o país, e também num futuro melhor para toda a gente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que está na altura de abrir espaço cívico, de facto, para que isso possa acontecer. E estamos, como dizia Samora, a luta continua, não é? A luta continua e nós temos mais coisa menos coisa, meio ano até esta data para já marcada das eleições gerais, 9 de outubro, meio ano até lá, portanto voltaremos certamente ao contacto e a debruçar-nos sobre a situação em Moçambique. Maria Fonseca e Jesmus Cassinda ajudaram-nos aqui a retratar um pouco o que se passa, o que se tem passado nos últimos meses em Cabo Delgado. E percebo agora que perdemos a ligação com o Jesmus Cassinda, que muito lamentamos. Tentámos já restabelecer a ligação, mas não nos foi possível. E por isso, a fechar esta edição, fica a pergunta da praxe do mundo a seus pés, neste caso dirigida apenas à Maria Fonseca. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, para onde iria Maria Fonseca e porquê? Se eu pudesse viajar para qualquer lado do mundo... E porquê? É difícil, porque eu gosto tanto de estar aqui. Bom, eu viajaria para Timor-Leste, com o qual eu tenho uma afinidade muito forte por todos os anos em que estive, e a família toda que tenho em Timor-Leste. E também porque sinto, apesar daquilo que tudo, digamos, das aspirações frustradas que a independência também trouxe, muitas, é um sítio de uma energia telúrica muito grande, e creio que o povo timorense tem uma capacidade de resistência admirável que a mim me alimenta muito. Eu gosto do Sudeste Asiático, gosto deste Oceano Índico que vem desde lá de cima, quase do Canal de Suez até ao Mar de Sonda, onde fica Timor, e onde eu me sinto sempre em casa. Mas claro, isso é só neste momento, digamos assim, um desejo, nada mais. Muito bem, fica o passaporte do desejo carimbado para Timor-Leste. Obrigado, Maria Fonseca, obrigado também ao Jesmus Cassinda por nos terem ajudado a perceber um pouco mais do que se tem passado em Cabo Delgado, uma província de Moçambique que já há 7, 8 anos tem vindo a ser assolada pela violência armada. Obrigado também ao Tomás Delfim e ao João Luís Amorim pela edição técnica, e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá, um abraço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.